Oi, gente, tudo bom? Eu vim aqui hoje conversar um pouquinho com vocês e compartilhar um pouquinho da minha história. Tem um pessoal entrando em contato comigo no privado e perguntando como foi que eu me tornei terapeuta. Então vamos lá. Antes de mais nada, o meu nome é Eliana, meus amigos me chamam de Lia, tá? E vou falar para você, se você ainda não for inscrito aqui no canal, para você se inscrever, fazer seus comentários, compartilhar com os amigos, enfim. Vamos fazer uma troca para que a gente possa crescer juntos, tá bom? Mas vamos lá então, fica aí comigo porque vocês vão ver como que é interessante a história. No ano de 2000 foi onde efetivamente tudo começou. Vou contar lá no início para vocês entenderem. No ano de 2000 eu tinha um namorado, eu era apaixonada por essa pessoa, namorávamos há 5 anos e meio, e aí ele sofreu um acidente e desencarnou. Quando isso ocorreu, eu entrei numa depressão profunda, porque até então eu nunca tinha perdido ninguém da minha família, nenhum amigo, enfim, a vida para mim era flores assim, né? Era um jardim, porque eu não tinha passado ainda por uma experiência tão difícil, tão complicada como é a morte. Então, nessa época, eu fiquei muito mal e entrei numa depressão profunda. Aí eu perdi meu emprego. Ai, gente, foi horrível. Foi um período bem difícil mesmo. Porém, antes disso, desde os anos 90, comecinho dos anos 90, eu já fazia vários cursos, gostava de ler muitos livros nessa área mística, com essa vertente holística, e enfim, eu gostava, mas era hobby. Eu gostava como muita gente na época fazia, muitos amigos e tudo mais, então era um hobby. Só que quando esse meu namorado desencarnou, eu perdi a minha referência totalmente. Perdi emprego, fiquei sem chão, não tinha vontade de mais nada, fiquei totalmente desmotivada. Passei pelo famoso mito da Fênix, conheci o que é a noite escura da alma. E nesse momento, eu não conseguia mais ficar aqui na minha cidade, eu estava muito mal, porque vocês sabem como que é, tinha muitas memórias, todo lugar que eu passava eu lembrava do namorado, enfim. Aí um amigo fazia faculdade fora e falou: Lia, vem pra cá, fica aqui, sai um pouco daí, parece um pouco a sua cabeça, vem pra cá, não fica aí. Aí eu não pensei duas vezes, gente, peguei e fui. Quando eu cheguei nessa cidade que ele fazia faculdade fora, quando eu cheguei lá, eu precisava ajudá-lo de alguma forma, porque todo mundo assim, estudando, mas lutando para conseguir ter uma vida mais ou menos razoavelmente confortável. E eu não podia ser um peso. Só que eu estava desempregada, eu estava desmotivada, com depressão, e aí eu precisava fazer alguma coisa. Aí esse meu amigo virou para mim e falou assim: Lia, por que você não lê tarô? E eu falei para ele: nossa, mas como é que eu vou ler tarô para as pessoas? Aí ele falou assim: você lê tarô tão bem, você lê tarô para mim, já leu tarô para os meus amigos, todo mundo gostou, foi tão bom, por que você não começa a ler tarô? Porque além de te ajudar, você vai conseguir uma grana. Aí eu falei: bom, vamos tentar, né? Morrendo de medo, gente, porque pensem numa pessoa que não levantava a mão na sala de aula quando tinha dúvida, preferia tirar a nota vermelha lá e, ao invés de perguntar, tirar uma dúvida. Eu tinha medo de conversar com as pessoas, medo de me expor. Imagina que eu ia fazer isso que eu tô fazendo agora com vocês, há alguns anos atrás, de jeito, maneira alguma. Aí eu peguei e falei: bom, então tá, vamos tentar. Comecei, gente. Li tarô para uma pessoa, li tarô para outra pessoa, e aí aplicava um reiki aqui, conversava um pouquinho ali. Quando eu vi, eu estava amando fazer aquilo. Quando eu vi, eu estava realizando uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, só que eu não sabia que eu tinha coragem de fazer. Por quê? Porque foi quando eu identifiquei meu curador ferido. Quando eu comecei com esses atendimentos, que antes eram hobbies na minha vida, né, esses cursos todos, e aí descobri que na verdade aquilo era um trabalho, quando eu comecei efetivamente, gente, foi tão maravilhoso, foi tão maravilhoso. Eu conheci o meu curador ferido,
através da ajuda que eu podia dar para as outras pessoas. Aquilo foi crescendo dentro de mim, foi me trazendo uma alegria, um entusiasmo. E aí eu saí daquela noite escura. Vocês entendem? Aí eu passei pelo mito da Fênix, eu renasci. E nesse renascimento, eu vi o quanto eu era forte, o quanto eu sou forte. Porque agora eu aprendi também, né, com o passar dos anos, na força e no poder do eu sou. Porque naquela época eu não sabia quem eu era. Eu não sabia a força que eu tinha. Hoje eu sei. Então, gente, foi assim, foi dessa maneira que eu me tornei terapeuta. Depois, eu tinha o curso, eu comecei com massoterapia, depois eu fiz o curso de tarô, isso lá atrás, antes de passar por tudo isso. Eu tinha curso de radiestesia, fiz reiki, e aí, e assim, abriu-se um leque das famosas infinitas possibilidades. Por quê? Porque aí depois eu falei, nossa, eu descobri que eu amava conversar com as pessoas, eu amava, gente, aquilo me trazia tanta luz, era um alimento para minha alma. E eu falei, quero beber mais dessa fonte. E aí eu fui em busca de entender melhor como funcionavam os florais, porque quando eu fiz o curso de radiestesia, eu aprendi a indicar florais através do pêndulo, mas foi um curso básico na época. Então, eu tinha lá uma tabela e o pêndulo me mostrava qual era a flor ou as flores, a fórmula para a pessoa. E ele era vago. Aí eu peguei e falei, não, eu quero me aprofundar. Aí foi quando eu fui fazer o curso de florais de Bach, que foi muito bom. Do curso de florais, eu falava, gente, eu preciso muito entender a astrologia. Foi quando eu fui fazer astrologia. Da astrologia, depois eu descobri EFT, gente, que eu amo, acupuntura com a ponta dos dedos, é a coisa mais linda, mais fofa do mundo. E Ho'oponopono, barras de axis, também sou terapeuta sistêmica, constelação familiar na água, enfim. Aí foi assim, eu comecei a fazer então cursos porque um complementava o outro. Então foi desta forma, gente. Não foi algo que bateu na minha porta e falou, olha que bonitinho, vem pra cá, vamos ficar juntos, né? Não. Foi algo que esse mundo que eu gostava desde menina, qualquer dia eu venho aqui contar para vocês como que foram as minhas experiências místicas, porque desde sempre eu gostei desse mundo, sabe? Desse mundo abstrato, desse mundo místico, alternativo. Eu gosto disso, é a minha alma chama, ela quer que eu aprenda mais e mais e mais a respeito desse mundo. Mas enfim, foi assim que eu comecei e confesso a vocês que na época eu sentia muito medo, hoje não mais, porque aquilo que era uma dor, que era difícil e que foi muito difícil durante um período, foi também o que me fez ser quem eu sou hoje. Eu descobri a minha força, a minha alma é feliz porque eu trabalho com o que eu gosto, mas preciso falar para vocês, nem sempre foi assim. Trabalhei, depois que eu comecei, que eu ingressei nessa jornada de alma e de trabalho que eu amava, durante um tempo eu também prestei concurso público, me tornei funcionária pública, trabalhei, me aposentei e agora tenho total liberdade, alegria e gratidão por, neste momento, no aqui e agora, poder dedicar a minha vida a exatamente esse mundo que eu gosto. Eu adoro conversar com as pessoas. Eu sou uma pessoa assim que eu gosto muito do lado da motivação pessoal. Eu gosto de conversar, eu gosto. Sabe aquela questão da escala de Hawkins? Quando chega uma pessoa e a gente vai medir, né, a frequência dela, tá lá embaixo, aquela luz fraquinha, apagadinha. E depois, através de uma conversa, que é o famoso pulo do gato, né? Porque o lado quântico é isso, a gente pisca os olhos e quando a gente vê, tudo mudou. Então, essa questão da conversa, sabe, do acolhimento, eu sou uma pessoa que sou extremamente ouvinte e eu gosto de ver as pessoas bem, felizes. Então, isso também para mim é incrível, é mágico, porque a pessoa chega, a gente vai lá, vê como é que tá a frequência, conversa, trabalha aí com alguma ferramenta, seja
EFT, barras de Axis, Ho'oponopono, enfim, qualquer que seja a ferramenta, porque todas são lindas, belas e cada uma tem a sua grandeza. Aí no final a gente vai lá, ver novamente como é que tá a frequência e ver que a pessoa subiu, cresceu, expandiu. Ou seja, por isso que eu gosto, que eu falo do lado quântico, a pessoa chega de um jeito e ela sai de outro. Então, para mim, isso é lindo e não tem no mundo algo que me traga maior alegria do que isso. Tá bom? Bom, pessoal, então eu passei para vocês hoje um pouquinho de como foi que eu me tornei terapeuta, efetivamente terapeuta. Aí, se vocês gostaram desse assunto, se vocês gostam desse tipo de, de, de comentários, se vocês gostam que a gente venha aqui para falar sobre espiritualidade, por favor, se você não for inscrito ainda no canal, então se inscreva, mande seus comentários, dê os likes que são muito importantes. Esse canalzinho está começando e eu quero que juntos possamos fazer desse mundo algo maior, algo melhor, algo mais positivo, algo mais, que traga entusiasmo para mim, para a sua, para as nossas almas, tá bom? Então é isso, gente. Gratidão. Compartilhe com os amigos, hein? Não vamos esquecer. E até o próximo vídeo.